trabalhava comigo, que não era só comigo que estava acontecendo isso, que tinha acontecido isso no começo. Aí o que ele alegou foi o seguinte, porque como para dar muito trabalho para o serviço era um serviço meio ruim da pessoa ficar, então eles faziam um tempo de experiência, só que por conta deles, entendeu? Só que não avisaram a gente e o Chacarroquém foi desde o começo descontado, desde o primeiro mês foi descontado o Chacarroquém, eles estavam incluídos, então eles só incluíam no quarto mês, eles deixavam esses 3 meses em aberto, se caso a pessoa desistisse do serviço, essas coisas assim, era, né, não tinha que incluir e depois tirar a pessoa do Chacarroquém. Só que o que eu questionei eles foi por que estava descontando o Chacarroquém. Aí, na época, ele falou, não, né, realmente, a gente não, né, não quero nem que você comente com os outros, senão vai dar maior problema para nós isso, ele falou, na época, né? Porque é totalmente contra isso, totalmente errado. Né, eles estavam descontando, então, com todo mundo. Ele colocava nessa fábrica lá na Spaco, na época, ele fazia isso, deixava os 3, porque antes era empreiteira, agora é direto, né? Eu saí bem no finalzinho de empreiteira. Aí, esses 3 primeiros meses, eles faziam isso. Deixava em aberto, não incluía justamente porque não sabia se a pessoa ia ficar lá ou não. Não, porque o que eu estou achando estranho é que se você... O Chacarroquém, né, para você ter direito a esse aquilo que chama a licença maternidade, de 6 semanas antes e 8 depois, não tem que ter um ano. O Raloaco, foi isso que o Raloaco me falou. Não, que não na é época do Ricardo lá em Luciaco, na época que eu fui lá, era na época do Ricardo. Não, que no Raloaco você trata da amamentação. Né? E o Icudiquilca, né? Tá certo? Para isso você tem que ter 1 ano de seguro-desemprego pago. São 2 coisas totalmente separadas. Eu não recebi nenhum dos dois, não consegui, não recebi nada. A única coisa que eu consegui foi o seguro-desemprego, que depois que eu tive que esperar ele nascer, depois de 3 meses que ele tinha, eu consegui dar entrada no seguro-desemprego. Foi a única coisa que eu consegui receber. Sim, Zioshi. だから、育児産休も取れなくて、で育児休業も育児休暇も全然取ってない。育児休業はね、1年以上ですよね。ところが、産前産後の休暇は社会保険に加入していれば大丈夫です。É estranho isso. Porque teria necessidade de 1 ano se tivesse gravidez de risco e você fosse entrar no chama BioTAT, né? Algum afastamento por doença, tá? Aí teria que ter 1 ano para você, 1 ano pago de chegar para você entrar no chama BioTAT. Tá certo? Muitas vezes eles pedem até para retroceder isso 2 anos, em alguns casos. Ah, se você estiver trabalhando já há muito tempo nessa empresa, né? Tá? Mas, uma coisa está estranha. Mas então, assim, alguém recebeu esse dinheiro? Acho que não. Esses rolos é difícil ter. Difícil ter. Eu não consigo nem gráfico que apareceu na empreiteira, não é possível, né? É por isso que eu falo, os órgãos públicos são mal informados. Eu fui atrás. É por isso. Não, tudo bem. São porque assim, você quer saber de qual do Raloaco, porque assim, se ela foi no Raloaco, ele deveria explicar, no mínimo, dizer assim, você tem 2 direitos, são 2 partes distintas. Um é com o Chacarroquém e o outro é com o Raloaco. Então, isso para mim gera como uma má informação, porque do Raloaco, porque o Raloaco falou, olha, você tem direito esse daqui porque é de 1 ano, o que você talvez tá querendo não é o outro, que é o do Chacarroquém, que independe disso. Ele não fez, ele só informou o que é do Raloaco. Então, por isso que eu falo, nessa parte, é desinformação mesmo. Mas isso partiu do que? Tsuya, você entendeu? Ele estava conversando, o japonês, inclusive, foi até no andar acima, que não é aquela parte onde recebe seguro. A gente subiu para o andar de cima para poder conversar isso. E ele falou assim que a única coisa que ele poderia ver é conversar com a empreiteira, no caso, e tudo a empreiteira teria que concordar. Aí ela está errada. Mas, para eles poderem fazer alguma coisa, a empreiteira tudo teria que concordar. Isso que eu achei totalmente errado, entendeu? Se eu tenho direito, Raloaco, não sei se tem medo, não sei como que eles agem, que eles falaram isso para mim, dessas palavras.
você tem direito, eles estão errados, mas você vai poder reverter ou correr atrás de alguma coisa se a empreiteira concordar. Vocês realmente eles fazem isso, né? Porque a gente foi procurar informação lá, aí eles falaram uma Glória que tinha direito, mas aí a Glória depois foi lá de novo e falou, ó, você tem direito, se a fábrica... Eles falam exatamente essas palavras. No entanto, quando ele falou pra mim que ela estava grávida, eu falei, não vai ter direito a nada, porque eu já fui atrás. Eu sei tudo, eu falei ainda pra ele, não falei? Eu já sei tudo, porque eu já passei por tudo isso. Então ela não vai ter direito a nada, porque o Halo informa assim, entendeu? Aí, depois que ele falou que realmente conhece você, né, no caso, senhor, e realmente a história... A história era diferente, sabe? Eu falei, caramba, então pode ser que tem direito, porque quando ele falou, eu falei, eu já passei por tudo isso e eu já fui no Halo e é isso que eles vão falar para vocês. Existe um problema muito grave, né? Aqui no Japão, que é o quê? É o danado do Tsuya. Sabe? Ele informa dentro do que ele sabe e fica por isso. Sabe? Então você está ali querendo saber sobre uma coisa, sobre o assunto do chatear alguém, muitas vezes ele responde coisa do Halo que não tem nada a ver e fica por isso. E você considera aquilo como certo, né? Como correto. Né? Certo? Por isso que eu falo, desinformação. Desinformação. Né? Bom, vamos corrigir isso. Né? Bom, órgãos públicos, acho que entra nisso, né? Brasileiros têm pago todos os encargos, tributos e são tratados como estrangeiros, né? Olha, eu concordo em parte com isso. Eu não estou aqui para discordar tudo, tá? Mas, veja bem. Aqui no Japão existe um ditado que diz assim, que você tem que correr atrás dos seus direitos. Tá? Eles falam bem claro, tipo uma de no cara da alma morena. Você tem que correr atrás do seu. Então, dificilmente algum órgão público escuta, olha, você está passando por isso, mas tem isso para fazer ou tem aquilo para ser feito. Dificilmente. Então, o ideal mesmo é a gente se cercar de informação, sabe, para enfrentar uma situação nova. Quer dizer, indo assim, mais lá no fundo, né? O ideal seria, nós brasileiros, antes de embarcar para o Japão, um mês não dá, 6 meses de curso intensivo para entender como é que funcionam as coisas aqui. Sabe? O ideal seria isso. Você vem para trabalhar? Tá bom, então lei trabalhista. Eu sou potencialmente... existe a possibilidade de eu ser pai ou mãe? Então tá bom, então quais são os direitos que eu tenho? Como é que funciona tudo isso? Né? Porque aqui é complicado. Porque as próprias informações que rodam dentro da comunidade brasileira são erradas. Sabe? Então, é desinformação, né? E isso é complicado, sabe? Então, o ideal é ir atrás, ir a fundo, sabe? Procurar se espernear, procurar saber, sabe? Saber bem onde é que está pisando. Isso é importante. Existe alguma cartilha, alguma coisa que comece a informar, no caso, os estrangeiros, os brasileiros, no caso, ou não? Só em Nihongo? Tem muita coisa traduzida. Eu vou até distribuir para vocês alguma coisa sobre o que a gente está tratando hoje. Sim, mas eu falo de uma maneira geral. Existe alguma cartilha, vamos supor assim, com todos os nossos direitos? Olha, tem. Na internet tem muita coisa. Mas aí é que tá, é na internet. Eu sei se é ou não é confiável? Você tem que decidir se quem colocou é confiável ou não. Então, mas daí é que tá. Como a gente não sabe a fonte, se a fonte é segura ou não, vamos supor assim, existe um livro, vamos supor assim, que está traduzido as leis trabalhistas em forma geral. Existe? Para você decidir se é confiável ou não, você deve saber. Um Zé Ninguém posta alguma coisa, entendeu? Ou o consulado posta outra coisa. Qual que é mais confiável? É você que tem que entender. E assim também, acho que pra gente entender, às vezes até uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, né? Assim,
que não seja tão confiável, ela postou alguma coisa, se a gente quiser saber realmente se aquilo é confiável, a gente tem que correr atrás, né? A gente vai atrás de um tradutor, uma coisa assim, a gente vai saber realmente, porque às vezes tem coisas que a internet ela faz alguma tradução, mas não é aquela tradução. Né? Às vezes a gente tem algum documento, alguma coisa que a gente precisa, a gente leva para uma pessoa, né, para ela ver para a gente, porque como o Nihongo é difícil mais, né? E assim, o tempo também da gente para aprender o Nihongo é difícil. Então a gente tem que levar pessoas que correr atrás dessas informações. Né? Tipo assim, assim, a gente é tratado como estrangeiro. Realmente, a gente é estrangeiro, não tem como mudar isso. O que eu acho aqui no Japão que deveria acontecer, né, que são os filhos, nossos filhos que nascem aqui, estão nascendo no território japonês. Né? Igual nos Estados Unidos, quem nasce lá é um cidadão americano. Aqui, quem nasce aqui é brasileiro. Na realidade, é estrangeiro. Não, entendeu? Isso é que eu acho que é o errado. Nascido no Japão, mas nascido no Japão, mas é estrangeiro. Isso aí já é uma lei. Como eu vim para o Japão, eu sou estrangeiro, realmente. Mas meu filho que vai nascer aqui, ele está dentro dele. E até um dia a gente poder levar ele para o Brasil, ele é um cidadão japonês. Né? Isso aí que é a questão assim, que eu acho que realmente é estranho, né, dessa forma. Não da gente ser estrangeiro, porque realmente nós somos. Isso aí não tem como mudar. Mas quem nasce aqui, né, eu acho que... É que no Japão... 書いてるのは、我々は外国人で、保険料とか税金やなんか全部払ってるんだけど、外国人はその制度にはまるのがちょっと難しいんでね、だからもっと、もちろんそれは言葉の問題とかいろいろあるしね、でも、それ以外に一つ最後に言ってるのは、ちょっと日本の法律かな、ちょっとおかしいというのはね、例えば、日本で生まれた子供は、ね、日本で生まれたんだけど、でも外国人の子供だったらいつまでも外国人になるんだね。籍を下ろせないよね、日本ではね、今の法律ではね。だからそれもちょっと今、ね、それまでおかしいんだなって言ってるんだよね。そうですよ。日本で生まれた外国人の子供は同じ外国人だ。ブラジルで生まれた子供はブラジル人と日本人で両方国籍持つわけです。いや、それは2世ぐらいまでかな、できるのは。国籍はもう日本で生まれたんだけど、ブラジル人だからね。国は認めない。日本はね。ブラジルはブラジルで生まれたらブラジル人。そうそう。日本人がブラジル人。そうそう。僕はブラジル人。はいはい。ああ、そうか。Mas aqui no Japão não é jus sanguinis? Não é igual nos Estados Unidos jus solis, né? Não é isso? Aqui no Japão é jus sanguinis, tanto que só pode entrar até a terceira geração porque é sanguíneo, né? Então é jus sanguinis aqui a lei. Independente se você nasce aqui ou não, vai pela sua ou não. A lei de imigração que eles criaram, tá? 20 anos atrás, faltou mão de obra, então precisamos de estrangeiros, tá bom. Então vamos abrir porta para quem? Os japoneses que foram, japoneses imigrantes, né, filhos, descendentes que foram embora há 100 anos atrás. No entanto, os Estados Unidos eles estão abertos para qualquer nacionalidade. A diferença é essa, só isso. É lei de imigração. Não está abrindo vaga para asiáticos, né, para a construção civil, por causa das Olimpíadas e tal, é a mesma coisa. Né? Os descendentes dos japoneses, foi aberta a porta de imigração para os descendentes dos japoneses, né, poderem vir trabalhar. Só isso. Então. Minha sogra ela é filha de japonês, só que nasceu no Brasil, brasileira. Né? Então, assim, no caso ela deveria ser japonesa. Se for usar a mesma lei. Então, isso aí depende, não sei se é de Constituição ou lei, né? Então o Brasil diz que
todo ser humano que nasce no Brasil, ele é brasileiro, considerado brasileiro. Certo? Mas aqui não é assim. Né? Porque, de uma certa forma, os outros países, né, no caso, assim, em matéria de população no país, digamos assim, né, o certo é isso, né? Você está lá, nasceu lá, né? Então, tipo, exemplos são exemplos, eu acho que é até meio bobo que eu vou dar, mas, tipo assim, se eu vivo igual de Pintão Aliar, o cara, eu sou brasileiro, né? Eu nasci no Japão, mas sou brasileiro. Então, assim, eu vou ter que ir para o Brasil para brigar, porque eu não sou japonês, né? Você não é nem aceito no exército. Justamente. Porque o exército japonês só pode entrar japonês. Diferente dos Estados Unidos, que contrata estrangeiro para fazer parte do exército. Né? Isso é meio complicado. Mas, o que a gente precisa é o quê? Né? É a gente correr atrás, sabe? E esquecer que existe essa discriminação. Aí a gente tem que dar as caras para bater. Coisa que pouca gente faz. Esse é o problema. Aí encontra uma barreira, já recolhe e fica, né, reclamando, dando pau e tal, coisa que não resolve. Então, o certo é, né, por exemplo, a atividade igual hoje, né? Poxa, eu acho que tem muito mais mulheres potencialmente férteis, né, que podem ser mães, certo? E que não sabem quase nada dos direitos que têm. Né? Então, por que não vieram? Justamente, convidando. Não sabe. E às vezes, assim, a pessoa, quando você vai falar alguma coisa, eu comentei, né, com uma pessoa que agora está namorada também e tal, falei, a gente está vendo aqui, fulano não tem direito, mas tem que falar com ela, não tem direito, aqui não tem direito. Não tem, porque ela vai empurrar atrás, não vai ter nunca. Então, assim, os mesmos, aqui no Japão não existe diferenciação de lei para estrangeiro e nativos para japoneses. É a mesma lei. Tá? O princípio é esse. Não existe lei trabalhista para japonês e para estrangeiro. Não existe constituição diferente para estrangeiros e para japoneses. É tudo a mesma coisa. Então, se você tem os mesmos, pode se comparar, você tem os mesmos direitos dos japoneses. Isso pode ter certeza. E tem que correr atrás. Né? Então, também, às vezes, muitos japoneses não sabem dos direitos que não vai atrás. Não vai atrás. Tudo assim. Bom, Hokkien branco, por exemplo. No Hokkien branco, veja bem, existem municípios, né, que dão, províncias e municípios, que dão, assim, mais assistência para grávidas e criança pequena do que outros. Tá? Então isso aí é coisa do Fukushi, setor de bem-estar, né, da prefeitura. Tá? Então depende de cada município. De repente, Cane pode ter, Mirucão não pode ter. Tá? Isso depende de cada município. Então tem que ir procurar saber. Tá? Então, provavelmente esse Hokkien branco, carteirinha branca, é uma carteirinha que a pessoa acha que não paga nada. Né? Certo? Então, toda criança tem uma carteirinha branca. Até os 8 anos, é isso? Não. Até completar Shogaku, né? O Shogaku, aí muda para o verde. Certo? Então, isso é regra geral, né, do país, mas isso você consegue no Fukushika, né? Certo? No setor de assistência social da prefeitura. Né? Então, a partir do momento que você detecta a gravidez, é bom ir, né, no Fukushika da prefeitura, conversar, fazer a sua eles têm todo o material, né, explicando todos os procedimentos que a mãe tem que ter, né, até o parto, ou até a criança completar 1 ano. Certo? Então, muitas informações vêm da prefeitura. Mas, se achar que alguma informação está falha, você tem que ir atrás, procurar o Tsuyaku e infernizar ele, porque ele só vai falar o que convém para ele. Tá certo? Tá. Bom. Mas como é que funciona o Hokkien branco? Como funciona? Qual o meu direito? Vamos por assim, como eu falei, isso depende de município para município. Mas igual. Prefeitura. Mas igual, vamos supor. O Hokkien branco vai de acordo com o seu seguro de saúde. Exatamente. Se ela tiver no Kumin,
ela tiver no Chacai, o Chacai vai ter que fornecer esse roquinho branco. Você tem que fazer o pedido. Ah, tá. Bom, aí, Esse roquinho que eu quis falar. É o que, Que é o de cirurgias. É. Esse roquinho branco é aquele roquinho de cirurgias. Vamos supor, a cesárea, ela não é uma cirurgia que o roquinho cobre, correto? Por isso que vem aquela ajuda do governo de 420, que é tipo um bônus. Mas não é para cobrir essa despesa médica que não é inclusa no caso, que é a cesárea. Por isso que se pega o roquém branco. Aí eu quero saber, em relação a isso, qual é a porcentagem que volta desse dinheiro para mim. assim, que é o... Porque, ao meu entender, essa carteirinha branca, ela cobre 70%. 30% é meu, ou existe 3 tabelas. Se você teve uma despesa médica acima de 80 mil, certo? Você, a partir da que você paga os 80 mil, e o restante é coberto pela carteirinha. Aí tem a segunda classe, que é a classe B, que é a partir de 44 mil, 45 mil. Se você teve aquele gasto naquele mês, o restante é o roquém que cobre. Ou quem recebe CICADS ou alguma coisa assim, 24 mil, e o restante é a prefeitura que cobre. É esse tipo de carteirinha que eu tenho, que acho que é a... Posso dar uma olhada nessa carteirinha? Sim. Tá aí?